Bom dia. Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Caio e nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo você que vem aqui algumas vezes e seja muito bem-vindo você que está aqui todo domingo. Quero dar um bem-vindo especial para a família do nosso irmão Matheus, que está aqui no nosso culto com a gente. E tem um motivo pelo qual eles estão aqui. O Matheus ontem pediu a Carol em casamento. E ela disse sim. Bom, que a gente como igreja possa ajudá-los nesse processo de noivado, vai ser muito especial, muito divertido, uma alegria imensa. Fernandão, Elis, Damasceno, Joana, se preparem, vai ser especial. Parabéns aos noivos. Bom, eu quero trazer para nós uma reflexão de... Vocês já perceberam como hoje em dia existe uma tendência muito grande de tudo que a gente vê de filme, de série, tentando justificar o passado dos vilões? Eu acho que para muitos de nós que nos anos 2000, anos 90, era pequeno, a gente só via os vilões como maus, né? Como pessoas más, só via a parte ruim deles. Só que de um tempo recente para cá, estão tentando até justificar e mostrar a parte humana, a parte boa talvez deles. Às vezes até uma parte difícil, uma parte que eles sofreram quando eram pequenos. Bom, não sei se vocês já pensaram, já refletiram, mas por exemplo, os filmes recentes do Coringa, quando a gente vê os filmes sobre ele, a gente vê que ele teve uma infância terrível. A gente vê que quando a gente olha para a história dele, a gente praticamente tem toda a justificativa do porquê ele é o arqui-inimigo do Batman. O porquê que ele age daquela maneira. E aí a gente até pensa, nossa, agora faz todo sentido porque ele é quem ele é. Um outro exemplo, quem já assistiu o Meu Malvado Favorito? E o Gru? O Gru, eu acho que ele é até um vilão um pouco que cativa a gente, né? Cativa o nosso coração. Porque a gente até pensa, nossa, eu queria ser um vilão como o Gru é vilão. Porque a gente pensa, nossa, a vida do Gru foi muito difícil, né? Também. Em alguns casos, em alguns filmes recentes, o vilão acaba se tornando até o herói. Vocês já pensaram nisso? Nesse outro exemplo, a Malévola. Quando eu via ela no filme da Bela Adormecida, eu tinha até medo de quem era essa bruxa má. Mas no filme da Malévola, gente, tem toda uma explicação, toda uma história, toda uma justificativa para tudo o que ela fez. E aí, hoje tem até mulheres que quando vão ter uma festa fantasia, se vestem como a Malévola, não é? Querem ser igual a ela, se vestir igual a ela. E hoje, o ponto é que eu acredito que essa coisa de mostrar a parte boa dos vilões é até mais realista do que antigamente. Sabe por quê? Porque, por um lado, não existe nenhum de nós que seja totalmente bom e nenhum de nós que seja totalmente mau. Cada um de nós é bom e também tem as coisas más. Nenhum de nós é 100%. E porque a gente tem, na modernidade, uma tendência, um espírito moderno, de justificar qualquer mal que nós fazemos. Já perceberam isso? Para tudo que a gente erra, ou que a gente faz de mal para alguma outra pessoa, sempre tem uma maneira de justificar. Sempre existe uma razão ou uma desculpa, até mesmo quando a gente peca. Já pensou sobre isso? Bom, por exemplo, eu perco a paciência porque eu tenho ansiedade. Eu não consigo permanecer firme em um emprego porque às vezes eu tenho o meu TDAH atrapalha.
Eu sou sexualmente impura porque meu pai não foi próximo de mim quando eu era pequeno e agora eu sinto a necessidade de receber carinho de outros homens. Assim, acontecimentos do nosso passado que poderiam nos ajudar a compreender os nossos desafios e buscar uma solução, acabam se tornando, na verdade, desculpas para justificar nossos comportamentos ruins, os nossos pecados até. Com isso, a gente se torna refém de uma mentalidade que os psicólogos modernos chamam de mentalidade da vítima. E aqui eu não estou falando de vítimas reais, pessoas que realmente sofreram, viveram em condições ruins em suas vidas, que realmente foram encurraladas por alguém, pela sociedade e não tiveram oportunidades. Mas porque tem pessoas reais que sofreram abusos, injustiças e situações nas quais elas não tinham como se defender. Não estou falando dessas pessoas, tá? Essas pessoas, a gente precisa ajudar elas, para que elas não sejam mais vítimas. O que eu estou criticando é uma mentalidade que transfere para outras pessoas uma responsabilidade que deveria ser nossa quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente peca. Em vez da gente assumir aquilo que cabe a nós, a gente coloca sempre a culpa no ombro dos outros. Foi sempre o outro, é sempre ele, é sempre ela, e nunca foi nós. E essa mentalidade de vítima, ela produz várias dificuldades. E tem várias dificuldades, mas eu vou falar uma delas só, que é que ela dificulta com que a gente aceite a graça de Deus. Como a gente tem visto nessa série, graça é algo que a gente recebe de Deus gratuitamente, certo? Algo que a gente não merece, algo que a gente não é digno, mas Deus estende para nós. É aquilo que a gente não consegue conquistar com mérito próprio. A gente está usando essa definição de graça para a gente entender bem sobre ela. Que graça é aquilo que a gente mais deseja quando a nossa culpa é exposta. Quando a gente é culpado, quando a gente merece punição, e em vez disso, a gente recebe algo bom, algo que a gente não merecia. Isso é a graça. Quando a gente merece ser punido, mas a gente recebe algo bom. Mas tem um detalhe muito importante. Para receber a graça, a gente precisa admitir que nós somos culpados. A gente precisa reconhecer que existe algo de errado na nossa vida. A gente precisa admitir que a gente errou. Porque se toda a culpa for sempre dos outros, então a gente não pode receber a graça. Porque a graça é algo dado para cada um de nós quando a gente erra, quando a gente peca. E talvez a gente precisa de cuidado, porque quando nós somos vítimas reais de algo, a gente precisa de consolo, a gente precisa de ajuda, mas não de graça. O ponto é que a graça só pode ser recebida quando a gente reconhece que tem uma culpa em algo. Por isso, essa mentalidade moderna de vítima, ela rejeita a responsabilidade que a gente assume sobre os nossos próprios pecados. Ela atrapalha o recebimento da graça. E uma das histórias mais fascinantes que eu vejo na Bíblia, ela fala sobre alguém que assumiu essa responsabilidade pelo mal que fez às outras pessoas. E ela se encontra nos relatos antigos, dos reis de Israel. E hoje, essa mensagem tem o título de Graça Descomunal. E a gente vai chegar até lá para entender o porquê que essa graça de Deus é tão descomunal e até mesmo desproporcional assim. Porque, na minha opinião, essa história que a gente vai entender hoje é uma das demonstrações de graça mais irracionais registradas na Bíblia. E para a gente entender, quem quiser já pode começar abrindo sua Bíblia ou ligando ela em 2 Reis, no capítulo 20. Mas só para dar um contexto, Ezequias tinha sido o melhor rei de Judá depois de Davi. Judá era aquela parte sul, a parte de baixo, quando a gente olha no mapa do reino de Israel. Então Judá estava lá embaixo.
Depois da divisão do reino, a parte do sul passou a ser chamada de Judá. E desde Davi, nenhum rei tinha demonstrado tanto zelo por Deus, tanto amor por Deus, tanta integridade com Deus, quanto Ezequias. Ezequias, sim, era um descendente do próprio rei Davi. E ele obedecia às leis do Senhor com uma dedicação extraordinária, notável. Ezequias é um dos reis mais incríveis que eu vejo na história de Israel. E Ezequias era um rei que confiava profundamente em Deus. Mas chegou um momento que Ezequias recebeu uma triste notícia. Ezequias recebeu a notícia de que ele ia morrer. E com certeza, como qualquer um de nós, ele não gostou de receber essa notícia. Ele chorou, ele orou ao Senhor, pedindo mais tempo de vida. Eu acho que é uma coisa que qualquer um de nós faria, não é mesmo? E ele estava doente, e um profeta tinha anunciado para ele: Ezequias, sua morte está próxima. E aí Deus responde à oração de Ezequias. Lá em 2 Reis, no capítulo 20, do versículo 5 ao 6, a Bíblia diz assim: volta e diga a Ezequias, então para o profeta, né? Deus fala para o profeta: volta e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. Ezequias ficou muito feliz, como qualquer um de nós ficaria, porque Deus ouviu a oração de Ezequias. E o ponto é que 3 anos depois disso daqui, Ezequias teve o nascimento do seu primeiro filho. Até esse momento aqui, Ezequias não tinha nenhum filho. E 3 anos depois, que Deus acrescenta 15 anos à vida dele, nasce o primeiro filho dele. E esse menino recebeu o nome de Manassés. Manassés é o nome de uma das tribos de Israel. E isso mostra e revela para nós o amor profundo que Ezequias tinha em relação a Deus e ao reino de Deus. E Manassés, quando nasceu, e praticamente por quase toda a sua vida, ele tinha tudo. Imagine, ele era filho de um dos reis mais zelosos da história de Israel, descendente de Davi como seu pai. Ele foi criado num palácio, ele recebeu uma boa educação, ele tinha um pai profundamente comprometido com Deus. Tudo parecia caminhar muito bem para Manassés, exceto por um detalhe. Provavelmente ele sabia que seu pai morreria dali poucos anos. Ele teria pouco tempo aproveitando com seu pai. E a sombra da morte de Ezequias com certeza pairava na infância de Manassés. Imagina você como criança sabendo que seu pai morreria dali pouco tempo. Como seria isso para você, conviver com essa verdade, dia após dia, às vezes pensando nisso vez após vez? A profecia dos 15 anos dados por Deus a Ezequias era pública, todo mundo sabia dessa profecia. E ela ficou registrada até no livro dos reis. E eu consigo até imaginar os oficiais do palácio, os soldados, os escravos, tentando esconder isso de Manassés enquanto ele era pequeno. Eu acho que tinham cochichos pelo palácio. Quando Manassés às vezes se aproximava deles, eles falavam: não fala disso, o menino está chegando, ele está perto, para de falar da profecia. Talvez ele tenha ouvido comentários ao longo da sua infância. Com 5, 6, 7 anos, todos nós, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a entender o que os adultos estão falando, né? A gente já não é mais tão criança e a gente começa a entender o que eles falam. E talvez Manassés começou a ouvir coisas do tipo: coitado de Manassés, o pai dele só vai viver mais alguns anos. Como que Manassés vai assumir o reino tão novo, sendo tão jovem? Ele não vai conseguir reinar. E Ezequias só tinha Manassés como filho. Quando Manassés estava vivendo justamente aquela transição que às vezes é mais difícil nas nossas vidas, que é quando a gente passa da infância para a adolescência, a Bíblia registra em 2 Reis 20,
no versículo 21 e no capítulo 21, versículo 1, diz assim: Ezequias descansou com seus antepassados, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Não era apenas a dor de um menino de 12 anos que acabou de perder o pai, mas com certeza tinha mais inseguranças no coração de Manassés. Ele também precisou governar uma nação inteira. Imagina você tão jovem, governar um reino inteiro. E a pergunta é, como Manassés reagiria a um desafio tão grande? Acabou de perder o pai e ainda vai governar um reino inteiro. Como um garoto de 12 anos vai lidar com tudo isso? Com essa responsabilidade de governar e ainda com a ideia de que Deus poderia ter prolongado a vida de Ezequias por mais alguns anos, mas não fez mais do que aqueles 15 anos que ele tinha prometido. E a resposta é dura, porque Manassés reagiu da pior maneira possível. E as escrituras falam lá em 2 Reis 21, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Manassés se tornou um idólatra. Mas o ponto é que não parou por aí. A Bíblia também afirma que ele derramou tanto sangue inocente que ele encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Manassés foi um assassino. A tradição judaica inclusive afirma que Manassés foi quem mandou matar o profeta Isaías, cerrando ele ao meio. Então o ponto para Manassés não bastava matar, tinha que ter um requinte de crueldade em quem ele matava. E o ponto é que não era apenas os seus inimigos que estavam em perigo, mas também a sua própria família. Olha o que a Bíblia fala no versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele queimou o próprio filho. E essa prática aqui de queimar o próprio filho fazia parte de um culto de Manassés a um deus Moloque. E essa era uma divindade adorada pelos povos cananeus. E quando esse povo cananeu estava lá naquela terra, antes da chegada dos israelitas, era esse Deus que os cananeus adoravam. Os adoradores acreditavam que poderiam obter o favor desse Deus Moloque, oferecendo seus próprios filhos em sacrifício a esse Deus. A estátua de Moloque, não sei se dá para ver bem, mas ali no assento da estátua, por exemplo, tem uma chama ali que torna essa estátua incandescente, ou seja, ela fica quente. Ou seja, então o que eles faziam? Eles pegavam a criança, o bebê, e colocavam na mão ali do Deus na estátua, na esculpida. E estava tão quente, mas tão quente, que o bebê morria queimado, na frente de todo mundo. Ou o bebê morria queimado, ou ele morria sufocado pela fumaça, devido ao fogo que estava aquecendo a estátua. E nem sempre eram só bebês que eles colocavam ali na mão da estátua. Às vezes eram crianças um pouco mais, que já falavam até. E imagina uma procissão indo até essa estátua, trombetas tocando, pessoas caminhando, e uma criança sabendo que ia ser sacrificada, indo por esse caminho. E talvez essa criança vira para o seu pai e pergunta: pai, por que você está fazendo isso comigo? E o pai responderia: porque eu acredito, meu filho, que essa é a maneira de agradar ao Deus Moloque. A sua vida será oferecida e em troca disso eu vou receber as bênçãos desse Deus Moloque. E eu consigo enxergar em vocês, e isso em mim também, estudando sobre esse assunto, causa repulsa no nosso coração. Como isso poderia ser aceitável? Isso é tão cruel, isso é tão terrível. Como alguém teria coragem
de fazer isso ao próprio filho ou a qualquer pessoa. Mas o ponto é que esse conceito, talvez, desse Deus Moloque, de sacrificar quem você ama em troca das bênçãos de algum Deus, ainda acontece hoje. Ainda acontece, de alguma maneira, essa adoração a Moloque em cidades modernas, como Ribeirão Preto, por exemplo. Ela reaparece, esse conceito de Moloque, desse sacrifício, quando pais ou maridos se matam de trabalhar, querendo conquistar patrimônio, dinheiro, para entregar aos seus filhos, às suas esposas, para que eles desfrutem, mas não entregam a si mesmos como sacrifício, como presença a seus filhos ou às suas esposas. Aos pais aqui eu pergunto, você é amigo do seu filho? Você tem conseguido passar tempo com o seu filho? Aos maridos eu pergunto, você tem conseguido passar tempo com a sua esposa? Como que está a sua comunhão na sua casa, no seu lar? Ou você está se matando pelo seu trabalho e não tem dado atenção às pessoas mais próximas de você? E você está sacrificando a sua integridade familiar em troca de bênçãos que vêm do dinheiro, do sucesso, da carreira. E o ponto é, as escrituras frequentemente falam de Moloque, intitulando ele como o Deus detestável dos amonitas. Toda a escritura fala de Moloque como alguém repugnante, detestável aos olhos de Deus. E ele realmente era repugnante. E o ponto é que isso daqui mostra uma realidade muito importante para nós hoje também, em outro aspecto, que nem todas as religiões são iguais. Nem todas conduzem ao mesmo Deus. Quando alguém afirma que todas as religiões são iguais, normalmente acontece uma das duas coisas que eu vou citar. Ou essa pessoa nunca estudou o suficiente ou seriamente aquilo em que as religiões realmente acreditam. A pessoa não se debruçou, não estudou, não entendeu o que aquela religião realmente acredita. Ou ela simplesmente não se importa o suficiente para investigar mais a fundo o que aquilo realmente é. Eu vou dar um exemplo. Pensa em investimentos. Todo mundo aqui que faz investimento, que trabalha com isso, que tem um dinheirinho e quer investir, nenhum de vocês que vai buscar um especialista, que vai estudar sobre o assunto, vai olhar para o investimento de uma poupança ou de um CDI e falar que é a mesma coisa. Vai? Não vai. São rendimentos diferentes, alíquotas diferentes, taxa de retorno diferente, a rentabilidade é diferente, o risco é diferente. Ninguém fala que é a mesma coisa. E por que quando se trata de fé em Deus, a gente coloca Deus como o mesmo Deus como qualquer outro? Todos nós sabemos que existe enorme diferença. Da mesma forma, alguém aqui que é pai e vai escolher a escola para o seu filho. Você não escolhe a escola do seu filho falando, tanto faz, vamos colocar em qualquer uma, porque professor é tudo igual, escola é tudo igual. Aos pais aqui eu pergunto, foi assim que vocês pensaram quando escolheram uma escola para o seu filho? Com certeza não. Eu lembro da minha mãe fazendo um esforço enorme para me tirar de uma escola que automaticamente o Estado tinha me colocado para escolher a melhor escola possível, porque ela não sabia, ela sabia que não era tudo a mesma coisa. As escolas não eram iguais, os professores não eram os mesmos. Ela queria o melhor para mim. E por que nós, quando se trata de Deus, não queremos escolher o melhor? Por que a gente não vai tão a fundo? Por que a gente não investiga o suficiente para saber se uma religião faz sentido ou não? Quando alguém diz que toda religião é igual, provavelmente ela está muito mal informada. Muito mesmo. Ou simplesmente ela não quer descobrir sobre Deus de verdade.
Mas quando a gente volta aqui para Manassés, o autor de 2 Reis encerra lá no capítulo 21, no versículo 9, ele fala que o povo não quis ouvir e Manassés desviou tanto o povo de Judá, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Manassés levou o povo de Judá a ser um povo a fazer pior do que as nações que Deus tinha expulsado e derrotado diante dos israelitas. Olha a importância do papel que Manassés tinha e como ele reagiu mal ao ter assumido o reino de Judá. E aqui demonstra uma apostasia, ou seja, um afastamento do povo de Deus. Que essa apostasia ela foi tão profunda que poucas décadas depois da morte de Manassés, Judá foi levada cativa por Babilônia. Muito por conta disso que aconteceu no período de Manassés. Nenhum outro rei de Judá foi tão responsável pela corrupção espiritual de Israel quanto Manassés. No capítulo 24, diz o seguinte: o Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoar. Se a gente encerrasse essa pregação, essa mensagem aqui, nesse momento, com certeza você me diria: Caio, essa foi a mensagem mais desencorajadora do ano. Certeza. E você ainda perguntaria para mim: Caio, o que tudo isso tem a ver com graça? O título da mensagem é Graça Descomunal. Eu não estou vendo graça aqui. Onde está a graça de Deus no meio disso tudo? E se isso estiver passando pela sua cabeça, se você estiver pensando em fazer essa pergunta, eu fico feliz, porque eu quero que você me acompanhe por mais alguns minutinhos. E talvez você vai sair daqui profundamente inspirado, porque até agora a gente viu todo o mal que Manassés fez ao reino de Israel. E como acontecia em muitos reinos antigos, tinham cronistas que registravam as histórias do que acontecia com o povo de Deus. E eles eram responsáveis por registrar isso tempo após tempo. E Judá teve 3 grandes registros históricos sobre a sua monarquia. Primeiro teve de 1 e 2 Samuel, e corresponde a esses livros que a gente tem na Bíblia, escritos aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E eles narram um período pouco anterior ao rei Davi e a história do próprio povo no reinado de Davi. 1 e 2 Reis é esse período escrito por volta do século 6 a.C., pouco depois de Judá ter sido levado para o exílio na Babilônia. Depois, cerca de 70 anos em cativeiro, alguns poucos judeus retornam para Israel, para sua terra. Eles reconstroem o primeiro altar. Depois eles reconstroem o templo. Isso é incrível. Alguns choraram de tristeza, porque tinham visto o primeiro templo e esse segundo templo não era tão esplendoroso e magnífico como o primeiro. Mas outros choraram de alegria, porque eles viram o primeiro templo, foram para o cativeiro na Babilônia e eles não pensavam que voltariam vivos ainda para sua terra. E eles ficaram gratos a Deus por terem retornado. Foi justamente nesse período que surgiu o terceiro registro da história dos reis, os livros de 1 e 2 Crônicas, ali em 538 a.C. Eles recontam parte dessa história de Judá, mas agora com uma nova perspectiva. Quem escreveu Crônicas era um povo que tinha experimentado profundamente a graça de Deus, porque eles retornaram do cativeiro na Babilônia. Eles experimentaram a disciplina de Deus,
mas também experimentar a graça de Deus. Era um povo que conhecia a necessidade da graça. Eles sabiam que tinham pecado contra Deus. Sentiram na pele as consequências da desobediência. Mas eles aprenderam que Deus é um Deus zeloso e que Ele deseja o nosso coração por inteiro. E talvez nenhuma história revela tão claramente essa diferença de perspectiva quanto a história do rei Manassés. Enquanto a gente viu que em Reis a narrativa é toda concentrada em mostrar tudo de mal que Manassés fez e como a destruição veio sobre Judá por conta de tudo que ele fez, por conta dos pecados dele, o livro de Crônicas registra algo que os reis, nos livros de Reis, não é mencionado. Em 2 Crônicas 33, no versículo 10, 2 Crônicas 33, versículo 10. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Isso a gente já esperava um pouco, né? É uma situação difícil, delicada. Mas o texto continua. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Perceba que isso aconteceu um pouco antes do cativeiro de Judá na Babilônia. E ainda foi durante a vida de Manassés. A gente não sabe por quanto tempo ele permaneceu preso, mas a gente só pode imaginar que ele foi levado arrastado, humilhado, algemado. Ele talvez tenha sido abusado, ele foi acorrentado, mas ele foi derrotado. Ele não tinha poder. Talvez naquele fundo do poço que Manassés se encontrou aqui, quando foi preso nesse momento, ele tenha começado a se lembrar da infância dele. Talvez ele tenha se lembrado de quando ele estava nos braços da mãe dele. Talvez ele tenha se recordado das vezes em que Ezequias, o seu pai, que era tão zeloso com Deus, levava ele ao templo de Deus e eles adoravam ao Senhor juntos. Talvez tenha voltado à memória de Manassés os cânticos, os louvores, o ambiente de adoração e o esplendor da presença de Deus. E talvez pela primeira vez em toda a sua vida, Manassés entendeu algo que ele passou por muito tempo na vida não compreendendo. Talvez nesse momento, no fundo do poço, Manassés percebeu que Deus não tinha sido só cruel quando permitiu que seu pai morresse depois de 15 anos. Na verdade, talvez ele entendeu que Deus foi extremamente generoso, porque se Deus não tivesse dado alguns 15 anos a Ezequias, Manassés não teria nascido. Se Ezequias tivesse morrido quando a primeira profecia foi anunciada, Manassés jamais teria existido. Talvez naquele cárcere foi a primeira vez que Manassés pensou: Deus não foi injusto comigo. Deus me deu a vida. Deus me permitiu viver. Deus me permitiu ter 12 anos do lado do meu pai. Quantas pessoas sequer tiveram essa oportunidade? Foi ali no fundo do poço que Manassés fez algo que talvez ele não fazia há muito tempo. Ele orou. O livro de 2 Crônicas 33, no versículo 12, registra só o seguinte: em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Pensa na situação, depois de mais de 50 anos praticando todo tipo de maldade, depois de conduzir uma nação inteira ao pecado, depois de derramar tanto sangue inocente, depois de sacrificar o próprio filho, agora ele resolve fazer uma oração, agora ele resolve se arrepender, depois de tanto tempo, depois de tanto pecado, depois de tanta maldade, agora Manassés resolve fazer uma oração. Agora ele coloca o rabinho entre as pernas e volta para Deus. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais pensei e refleti no meu coração sobre ele. Será que funciona assim? Será que alguém pode pecar durante toda a vida e no final dela simplesmente pedir misericórdia para Deus?
O cronista, então, faz uma observação muito interessante no versículo 18. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive a sua oração a seu Deus, e aí fala onde está registrada essa oração. O curioso é que essa oração de Manassés não aparece na Bíblia, mas existe um antigo escrito judaico chamado a Oração de Manassés. Ele só tem 15 versículos e ele foi compilado um pouco antes, alguns séculos antes de Cristo vir. A gente não tem absoluta certeza se é exatamente a oração mencionada em Crônicas, mas os estudiosos acreditam que tem uma grande possibilidade de que é essa oração que Manassés fez. Ela é curta, só tem 15 versículos. Eu vou ler para vocês. A oração de Manassés diz assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de nossos pais, de Abraão, de Isaac e Jacó, os pecados que cometi são mais numerosos do que os grãos de areia do mar. Minhas transgressões se multiplicaram. Eu não sou digno sequer de levantar os olhos para os céus por causa da multidão das minhas iniquidades. Agora dobro os joelhos do meu coração e imploro o teu favor. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Não me destruas por causa das minhas transgressões. Não permaneças irado para sempre. Não guardes contra mim o mal que pratiquei. Não me condenes às profundezas da terra. Tu és o Deus daqueles que se arrependem. Em mim manifestarás tua bondade. Miserável como sou, tu me salvarás por tua grande misericórdia. Eu te louvarei todos os dias da minha vida. É interessante, ele fez uma oração muito profunda, uma das mais profundas, e reconhecendo sua condição diante de Deus. E qual será que foi a resposta de Deus? E quando a gente volta para as Escrituras, diz que quando ele orou ao Senhor, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. É impressionante, é descomunal pensar a profundidade da disposição de Deus em perdoar. Eu quero destacar duas lições aqui para a gente encerrar essa mensagem. A primeira lição é que a graça de Deus alcança qualquer pessoa. Não importa o que você fez. Não importa se você matou alguém, se você roubou, se você vive se relacionando com várias pessoas por aí, se você bebe até perder o controle, se você é agressivo, se você fala palavrões, se sua vida é marcada por pecados escancarados que todo mundo vê e todo mundo tem repulsa. Deus quer perdoar você. Aliás, Deus ama perdoar grandes pecadores. Manassés é o maior exemplo disso. E agora talvez você pense, esse não é o meu caso, eu não tenho tantos pecados descarados e escancarados por aí. Talvez os seus pecados sejam socialmente respeitados. Talvez a sua imoralidade existe apenas no seu coração e na sua mente. Talvez a sua desonestidade aparece só em alguns pequenos exageros ou omissões nas suas contas. Talvez você despreze as pessoas só dentro do seu coração. Talvez você frequente a igreja há 5, 10, 20 anos e já tenha aprendido que certos pecados não devem aparecer externamente e você pode guardar eles no seu coração. Então, o ponto é que esses pecados continuam existindo no seu coração dia após dia. Mas eles só estão escondidos, estão lá dentro, no nível do seu coração só. Porque você decidiu deixar eles lá. E talvez você termine o dia pensando, eu sou uma boa pessoa. Eu pago meus impostos, eu contribuo financeiramente com a igreja, eu ajudo quem precisa de ajuda, eu sou um bom cidadão. E está tudo bem, e tudo bem. Deus também tem perdão para você. A gente nem vai entrar hoje naquilo que a gente viu na semana passada sobre hipocrisia, de quem se considera muito bom ao ponto de não reconhecer os próprios pecados.
E muitas vezes esses pecados que a gente esconde há tanto tempo só no nível do nosso coração são mais perigosos porque a hipocrisia fica mais escancarada. A gente falou sobre isso semana passada. Quando a gente finge ser melhor do que a gente realmente é, a gente acaba afastando pessoas de Deus. A gente falou sobre isso, não foi? As pessoas percebem a hipocrisia de longe. A hipocrisia, ela é vista a muitos quilômetros de distância. O cheiro da hipocrisia vem mesmo se a pessoa está muito longe. Só de olhar, bater o olho, a gente sabe quando alguém é hipócrita. Nada contra sermos pessoas simpáticas. Ser simpático é excelente. Ser um bom cidadão é excelente. Mas simpatia não pode substituir sinceridade com Deus. E o ponto principal é esse. Se você se considera uma boa pessoa, ainda assim, dê uma oportunidade para Deus. Conheça a Deus mais profundamente. Permita-se experimentar a bondade de Deus. Não importa quem você seja, a graça de Deus também é para você. Quando a gente convida vocês para estudar a Bíblia, para conhecer mais de Deus, a gente não está falando de você fazer um curso, que você vai receber materiais ou algo do tipo. Quando a gente fala de estudar a Bíblia, é sobre você conhecer a Deus mais profundamente para a sua vida. Para você enxergar a viga dos seus olhos. Para que assim você consiga remover essa viga do seu coração. A gente está falando sobre conhecer Deus como Ele realmente é. E depois disso, você vai poder decidir de maneira consciente e de boa fé se você deseja ou não seguir a Deus. Isso que é estudar a Bíblia. A segunda lição é essa, que é muito mais fácil estender graça aos outros quando você mesmo entende que você precisa dela. Não é interessante que o arrependimento de Manassés só tenha sido registrado no livro de Crônicas? Os autores de Crônicas escreviam depois que o povo já tinha experimentado toda a disciplina de Deus. E eles sabiam o que era fracassar com Deus. Eles sabiam o que era colher as consequências do seu pecado. Por isso eles olharam para Manassés e disseram: a gente precisa contar que ele se arrependeu. Já o autor de Reis, por alguma razão, sequer menciona esse arrependimento de Manassés. Talvez porque ele tenha pensado: ele passou 50 anos pecando e apenas alguns anos, poucos anos da vida dele arrependido. Mas o ponto é que o autor de Crônicas entende algo diferente. Ele percebe que justamente o arrependimento de Manassés precisava ser lembrado. Era importante que todas as gerações e até nós soubesse do arrependimento de Manassés. Que existe graça para o pior dos pecadores. Porque o mesmo acontece com a gente. Quando a gente reconhece que a gente erra, a gente se torna muito mais disposto para receber a graça e estender graça às outras pessoas. Afinal, todos nós aqui já erramos. A gente continua errando. A gente ainda vai errar muitas vezes. Então, por que a gente não começa desde agora estender essa mesma graça às outras pessoas? Eu quero deixar 3 sugestões de como a gente pode estender graça aos outros. Primeira, perdoe alguém. Talvez alguém pecou contra você. Talvez você decidiu no seu coração há algum tempo atrás que eu nunca mais vou perdoar essa pessoa. Mas que tal você estender graça a essa pessoa? A segunda, restaure um relacionamento da sua vida. Talvez você não fale mais com seu pai, com a sua mãe, com um tio, com algum familiar que te magoou, que te machucou. Talvez tenha alguém que, na sua opinião, depois de tanto que ela errou contra você, não merece mais oportunidade de reconciliação. Que tal você tomar uma iniciativa de graça? Que tal você procurar essa pessoa, conversar com ela, recomeçar o relacionamento, buscar a reconciliação? A terceira coisa, volte a servir na igreja. Alguns de vocês já serviram muito no passado e hoje já não servem mais tanto.
Talvez porque você tenha sido machucado pela igreja, pelas pessoas. Talvez porque você passou por situações difíceis enquanto servia a igreja e ninguém te ajudou. Talvez porque tenham razões que para você é justificável você não servir mais. Mas eu quero te lembrar de algo. Hoje tem pessoas aqui em Ribeirão Preto que estão começando a ficar sobrecarregadas, porque você não está servindo em nada. Tem pessoas aqui em Ribeirão Preto que estão cansadas para que as coisas continuem acontecendo, porque você está só frequentando aqui no domingo, mas você não está levantando uma palha para ajudar essa comunidade. E talvez alguns de nós aqui não está servindo porque ainda não tratou corretamente aquilo que aconteceu no nosso coração há algum tempo atrás, seja com pessoas ou com a igreja. Por isso eu quero fazer esse convite para você. Estenda a graça também de forma coletiva, não só individual, para que o seu coração seja restaurado com Deus. Perdoe aqueles que erraram com você. Permita que Deus trate o seu coração, que Deus faça o curativo de cada uma das suas cicatrizes. E volte a assumir responsabilidade nesse corpo, nessa comunidade. Isso é amor, isso é compaixão, isso é estender graça. Quando cada um faz a sua parte, ninguém precisa carregar um peso maior do que deveria. Lembra disso. Independente da maneira como você decidir praticar a graça nessa semana, nesses próximos dias, no próximo mês, lembre-se de uma verdade. Por causa da graça de Deus, nós não precisamos mais adotar uma postura de vítima. Por causa da graça de Deus, nós não precisamos mais adotar uma postura de vítima. A gente pode reconhecer nossos pecados com segurança. A gente pode dizer, foi minha responsabilidade aquele erro, aquele pecado. Eu errei, a culpa é minha. A gente pode hoje, por causa da graça, fazer isso sem medo. Porque sabemos que Deus estende graça a cada um de nós. E nós, alcançados por essa mesma graça que Deus estende a nós, a gente também pode estender graça uns aos outros. Vamos fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio para estender essa graça de Deus em nossas vidas. Obrigado porque foi registrado o arrependimento de Manassés e isso dá tanta esperança para cada um de nós. Eu não posso dizer que ele foi o pior dos pecadores, mas eu posso dizer que há um registro imenso dos pecados dele que causam repulsa aos nossos corações. A gente vê a crueldade, a gente vê a maldade, a gente não vê o sentido de tanto mal, mas mesmo assim o Senhor é um Deus que o perdoou. Isso mostra que existe margem para nós sermos perdoados também, para nós também sermos alcançados pela sua graça. Deus, obrigado por ter enviado Jesus para demonstrar tanta graça que o Senhor tem para nós. Que nós possamos escolher nos purificar, não abusar da graça, mas que a gente receba a graça só quando for necessário, quando a gente errar, quando a gente pecar. Deus, que nós curemos os nossos corações com qualquer trauma, qualquer ferida, qualquer coisa que nos afasta do seu corpo, Jesus, da comunidade. Eu oro para que nós sejamos pessoas decididas e convictas e reconhecedoras, honestas, de que precisamos de graça e de que também vamos estender graça aos outros, porque a sua graça precisa chegar a todas as pessoas da face da terra. Que nós sejamos aqui em Ribeirão Preto pessoas que estendem a graça a umas às outras. Fique com o restante de tudo, que a gente reflita sobre a sua graça descomunal, que é uma graça que a gente não consegue compreender, mas a gente a recebe sem mérito. Não é por merecimento, não é por obras, mas é por fé.
e com segurança, porque o Senhor estende graça aos pecadores que se arrependem. Obrigado por tudo, em teu nome Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.